2022 tem eleições para governo, para presidente, e aí eu vou emendar duas perguntas aqui. A gente tem uma relação entre igreja e política muito forte no Brasil, principalmente nos últimos anos, e eu queria que o senhor avaliasse como o senhor vê esse cenário, até que ponto isso é positivo ou não. E a segunda pergunta, já entrando nisso, qual será, na sua avaliação, o papel da igreja em 2022? E quando eu falo de igreja, eu falo dos diversos segmentos religiosos, nas eleições tanto para governo do Estado quanto para a presidência da República. Olha, Felipe, primeira coisa que a gente precisa de entender, a igreja enquanto instituição, ela não se envolve no processo eleitoral. O CNPJ dela não vai para lá. Agora a igreja ela é feita de quê? De pessoas. E essas pessoas estão inseridas aonde? Na sociedade. Quando você chega dentro de um templo, seja ele de fé, de credo, o que for, lá dentro você tem carpinteiro, pedreiro, carroceiro, advogado, médico, dentista. A igreja ela é um lugar que equaciona as coisas. Ela nivela as pessoas. Então a primeira coisa que eu preciso de entender. Segundo, para a gente poder, ela precisa de participar, aí eu estou falando, as pessoas da igreja precisam de participar, sim. Por que elas precisam de participar? Porque quando uma pessoa ela se preocupa com a fé, ela se preocupa com princípios estabelecidos pela palavra de Deus, ela acredita em coisas posteriores, ela passa a ser uma pessoa melhor. Ela começa a ter um olhar diferente para o próximo. Ela começa a saber e ela se prepara cada vez mais para fazer escolhas. Se você for buscar lá atrás, em 1500 da Reforma Protestante, 1517, da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero prega as teses dele lá e que há uma ruptura do protestantismo em relação à Igreja Católica, o que nasce ali? Quando você vai para a Reforma Protestante, o entendimento que a gente tem é de um racha na igreja, que passa a estabelecer dois princípios de fé. Não, mas ela vai além disso. A partir da Reforma Protestante, nós começamos a pensar uma política econômica liberal, onde se eu trabalho, eu posso ganhar, e se eu ganho, eu posso enriquecer. O Lutero pega a Bíblia e traduz ela para o alemão, porque como ela estava no latim, as pessoas não conseguiam ler. O que ele falou? Eu vou traduzir ela para a língua materna, que é o alemão. Quando ele traduziu, ele descobriu uma coisa, o povo não sabia ler. Alfabetizou a população. O que ele fez? Lá na frente, Calvino vem por uma ideia de Lutero e cria o modelo que nós temos hoje da escola pública. Então, peraí, a igreja foi lá e mostrou, e tem até um livro, se eu não me engano o nome de Max Weber, que fala a ética protestante e o espírito do capitalismo. Qual que é a nação mais rica do mundo? Os Estados Unidos, capitalista fundamentado na estrutura protestante. Ou seja, o envolvimento das pessoas que têm fé dentro do processo eleitoral, ela chama a atenção e começa a dar um entendimento e uma visão diferente para que as pessoas comecem a pensar, ela começa a raciocinar, ela começa a evoluir. E aí vem a questão dos líderes religiosos, né? Ah, mas ele está usando... Não. O líder é uma pessoa, a instituição é outra. Agora, aonde está o seu altar? Onde é que está a sua tribuna? Está lá no templo. E aí ele vai fazer orientação. E aí tem até um livro, me fugiu o nome aqui agora do autor, em que ele fala dessa formação dos cristãos, né? Dos religiosos do Brasil, que era um grupo que estava no anonimato, e de repente ele consegue fazer uma transformação muito grande dentro do processo eleitoral. Por quê? Porque eles começam a pensar, eles começam a refletir. Então, na minha opinião, o envolvimento das pessoas, seja ela de que credo for. E aí, Felipe, às vezes as pessoas falam assim, não, mas por que a igreja envolveu? Sim, só que o brasileiro, de 2014 para cá, ele entendeu que ele precisa de participar de política. E o brasileiro está onde? O brasileiro está na igreja. O brasileiro está na missa, o brasileiro está na escola dominical, o brasileiro está no culto. E aí o pastor tem um altar, ele passa uma ideia e as coisas acontecem. E eu acho que isso é muito positivo. Por que é muito positivo? E aí eu vou usar um termo bíblico aqui, que está lá no livro do profeta Jeremias, quando ele escreve uma carta aos exilados que estavam na Babilônia. O povo estava lá tudo revoltado, querendo matar o Nabucodonosor, fugir, profeta falando bobagem. O Jeremias falou, não, vou botar um pá de cal nesse negócio aqui. Ele falou, gente, para aí, vocês estão fazendo tudo errado. Orem pela cidade, cuidem da cidade,
façam casas, deem casamento, construam famílias, ore pelos governos. Porque se a cidade estiver bem, tudo vai bem. Então nós precisamos de nos envolver, sim, falo não na parte institucional, mas na questão de liderança, na questão de povo e na questão de gente. Isso é, na minha opinião, muito produtivo.